Vamos agora para o nosso último vídeo sobre Atos dos Apóstolos. Nós falamos no vídeo anterior da viagem para Roma. O prisioneiro Paulo, que nem parece prisioneiro, tinha atracado, o navio tinha quebrado na ilha de Malta, e de Malta eles passaram um tempo de inverno, depois pegaram outro navio e foram para a Itália. Chegando lá, toda essa viagem, se vocês lerem o texto bíblico com atenção, vocês vão perceber que nem parece um prisioneiro. Parece muito mais um comandante de viagem, né? Chega em Roma, lá diz que colocaram ele numa casa, prisão domiciliar, né? E lá tinha um guarda cuidando dele, mas ele podia receber os judeus, fazer pregações para eles. Poucos acreditaram, mas a grande maioria não acreditou. E aí Paulo, depois que viu que os judeus não aderiram, ele termina dizendo que Paulo disse aquilo que nós lemos diversas vezes, desde o capítulo 13. Era para vocês, judeus, que essa palavra foi destinada, mas já que vocês não querem, vamos dirigir aos gentios. Ele diz isso não sei quantas vezes, eu não contei, mas deve ser umas 5 vezes. Mas nunca, sempre vai de novo primeiro aos judeus. Então este relato também não é estritamente histórico, ele é teológico. Quando Lucas escreve, Paulo já está morto há uns quase 20 anos. Os judeus que aderiram a Cristo estão descontentes por causa que Paulo abriu a porteira para os gentios. O Lucas está querendo justificar. Está sempre querendo dizer de novo, tá bom, o evangelho era primeiro para vocês, mas vocês não quiseram, então Paulo, movido pelo Espírito Santo, foi aos gentios. Agora tem mais uma questão. Por que é que Lucas, quando narra a morte de Estevão no capítulo 7, dedicou um capítulo inteiro para falar da morte de Estevão? No capítulo 12, ele, num versículo, conta a morte de um dos 2 Tiagos. Só começa dizendo assim que Herodes, querendo agradar os judeus, passou a fio de espada um dos Tiagos e prendeu Pedro. E agora que ele chega no fim de Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo, os principais personagens do livro, já estão mortos, e ele não fala nada sobre a morte desses 2 apóstolos. Eu às vezes até digo brincando, se um aluno meu, um estudante meu, terminar um trabalho como Lucas terminou Atos 28, eu não vou aprovar, porque uma obra não se termina assim, ele simplesmente termina no seco assim, sem uma retomada, nada. Comblan diz o seguinte, que nos anos 96, Clemente de Roma, bispo de Roma, escreveu um livro e diz que Paulo chegou em Roma, Pedro já estava lá. E aí houve conflito entre cristãos petrinos e cristãos paulinos. Os petrinos eram judaizantes, eram cristãos, mas ainda observavam a lei judaica. Paulo vem abrindo a porteira para os gentios de um cristianismo completamente livre da lei. Isso teria gerado conflitos. E Nero, que era imperador nessa época, ele perseguia os cristãos, sabendo que os próprios cristãos estavam meio em conflito, foi lá, pegou os 2 líderes, Pedro e Paulo, colocou eles no cárcere e depois mandou matá-los. Pedro teria sido crucificado, mas ele teria dito, eu não mereço morrer como meu mestre, então me crucifiquem de ponta cabeça. Isso diz Clemente de Roma, não temos base para afirmar se isso é de fato histórico. E Paulo, por ter sido cidadão romano, não podia ser crucificado, teria sido decapitado.
Agora vem a pergunta, e por que Lucas não falou isso? Vocês já perceberam nos diversos capítulos que Lucas sempre mostra a maldade dos judeus? Os romanos são bonzinhos, eles defendem, o Paulo, eles defendem toda a missão. O que se pensa nos tempos de Lucas? O Nero já está morto, né? Está nos anos 80, antes do período de Domiciano, que é anos 90, que é o terrível. Lucas acha que uma boa maneira de evangelizar é valer-se da estrutura do Império Romano. Ele sabe que os romanos mataram Pedro e Paulo, mas ele não quer colocar isso no papel para não criar animosidade. Ele acha melhor a gente calar, não falar disto e aproveitar a estrutura do Império Romano para fazer com que o Evangelho chegue aos quatro cantos. Paz e bem.